Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí pra comentar os últimos acontecimentos de Power Couple, né? Daqui a pouco tá rolando festinha, porque ó, já tá tarde da noite, são mais de 6 horas da tarde, mas tô eu aqui pra gente comentar os últimos acontecimentos, já que a gente não falou dessa eliminação, né? Que foi óbvia, talvez? Não sei. Depende do ponto de vista, né? Que era o que o Diney queria. O Diney, ele tinha visão, falou, eu quero ir pra essa DR pra bater no peito e dizer, assim, que eu fui o mais votado da casa e vou voltar e alguém vai sair. Olha só que bonitinho. Mais ou menos, né, Fio? Porque ontem na divisão do quarto, a Carol falou pra ele assim, Diney, ou você se mostra, Fio, porque se eu não tivesse te salvado, talvez Rodrigo e Daiane estariam aqui hoje. É isso, estou mandando papo pra você. E ela foi direta e reta. Assim, errada não tá, né? Porque o público precisa mais ver eles, que eles são muito quietos, então as pessoas vão usar o argumento, vão votar nele. Depois ele falou que era estratégia de jogo. Assim, eu, na minha opinião, quero muito que ele saia. E aí eu acho que se ele mostrar mais, a galera vai ter mais ranço dele. Então não sei se eu quero que ele fique escondido, mas ele vai até o final. Não sei, tô meio confuso, gente. Bom, enfim, teve divisão dos quartos lá, teve uma discussão de Bressan, depois a Adriana voltou lá falando, não, porque nós somos mais votados, a gente foi excluído. Aí falou pra Anne que não tava falando com ela, não tô falando com a senhora, fala com a minha mão, que pra mim você não é nada. Olha, foi uma discussão ontem, e aí ontem teve a divisão do quarto, colocou Mari Matheus, não tem nada a ver Mari Matheus, eu sempre penso Mari Matheus quando é Brenda e Matheus. Brenda e Matheus ali colocaram, mantiveram na sala, mas antes disso, no discurso, falaram assim que ia fazer uma rotatividade. E aí ficou contraditório. O Matheus jogou na cara deles, não, vocês foram contraditórios, não só dessa vez, como outras vezes também. Então, assim, é verdade, né? Então, assim, é verdade. Eu acho que só tem que assumir o erro. E ainda colocaram eles como indiferente. E, ó, gente, uma bagunça, um negócio assim que vocês não estão entendendo. Inclusive, aí eles foram conversar, colocaram os pingos nos is, mas, pelo menos o que mostrou, né? A Carol saiu com mais ranço do que tinha. E fiquei um pouco assustado da forma que foi conduzida a conversa, né? Pra quem tava acompanhando o Play Plus, cortava, passava um trecho, aí cortava, aí passava do trecho, coisa do Play Plus que a gente tá acostumado, né? E aí, o que, que eu vejo da conversa delas? Eu vejo o Arthur na situação que Brenda e Matheus tem um pouco do Arthur e a gente tem Mussunzinho e Carol um pouco do Arthur, mas de uma maneira positiva e negativa. Por exemplo, o Brenda e Matheus, numa maneira positiva, é que eles conseguem pontuar tudo que aconteceu, falar, não, porque eu me senti calado, foi isso que aconteceu, porque eu tentei, nananana. Eles pontuam, falam super bem, eles falam como aconteceu e da forma que rolou e o que, que eles queriam passar. E do outro lado, a gente tem Mussunzinho e Carol falando, não, uma coisa que a gente não gostava no Arthur. Não porque você está colocando palavra na minha cabeça, porque você está distorcendo os fatos, não foi desse jeito. Porque vocês estão levando para um lugar que não existe. Porque vocês estão. Como é que eu falo assim? Aí eles, além de ficar interrompendo, e aí coloca a pessoa como contraditória, a pessoa como louca. E aí, a gente tinha visto isso do Mussunzinho, inclusive a gente já falou isso, saiu da fazenda, quesito machismo e tal. Passou mais ou menos, porque o assunto foi mais ou menos esse, né? E aí a gente vê que a Carol, ela também ela distorce as coisas, fala que não é bem assim, que não foi desse jeito. Então ela tem os mesmos posicionamentos do Mussunzinho, que é óbvio, né, gente? Eles são casados, mas eles têm o mesmo posicionamento que me deixa um pouco complicado diante as situações. Porque não deveria ser assim, né? Mas é super normal também a pessoa que está do teu lado te defender, passar um pano pra você, não conseguir enxergar. E aí a pessoa que tá oposto, né, a pessoa que tem atrito consegue enxergar isso claramente. Mas me assusta muito quando a Anne fala que ela levanta muita bandeira aqui fora e lá dentro ela acha que não foi isso que aconteceu. E aí é complicado você olhar pra mulher e falar pra mulher, não, mas eu não acho que aconteceu, sendo que você não tá no lugar dela. E aí a gente pode também até entrar no discurso da Adriana ontem, falou bem assim, não, porque a gente se sentiu excluído. E só quando você está na posição de excluído que você sabe que de fato como é as coisas. Então, assim, não tem como vocês dizerem se eu sou excluído ou não, porque eu estou me sentindo nessa posição, eu me vejo nessa posição. Então, assim, eles não conseguem apontar. E a gente pode falar nesse quesito também, que eles não podem dizer pra Brenda se é ou não é. Porque ela que está vivendo aquilo, ela está sentindo aquilo. Inclusive, hoje na conversa, ela falou, você está fazendo isso agora, moçozinho. Ele, você é muito maldosa, porque não é isso que está acontecendo. Agora sim eu vejo que você está fazendo isso com maldade. E não é bem assim. Na verdade, ela jogou na tua cara, mostrou que naquele acontecimento você tá fazendo igual você fez no Quebra-Power de domingo. É óbvio, tá, gente? Bom, mas dito tudo isso aí, gente, comenta aí embaixo pra quem acompanhou o que vocês acham. Estão do lado de quem acha que tem maldade do lado de Brenda, acha que Carol e Mussunuzinho enfim, acho que eu tô pegando um rancinho deles. Eu gosto. Por exemplo, quando ela foi direta com o Diney ontem, eu gostei. Mas daí, quando ela distorce as coisas, fica complicado, sabe? Tem que ter um embate, mas você também tem que ser incoerente com o seu embate. Você não pode ser contraditório. Eles foram contraditórios no quarto, foram contraditórios no Quebra-Power, a gente vai citar aqui.
Fica difícil, tá, gente? Mas olha, se inscreva no canal, deixa like, comenta bastante aí que a gente vai respondendo. E aí eu fiz um script aqui pra gente entender. Então a gente vai falar um pouquinho dessa treta de Adriana, né, que foi na divisão dos quartos. E aí a gente pula pra conversa do Mussuzinho e aí a gente vai esclarecendo os pontos, tá? Bom, de início, lá na divisão dos quartos ontem, gente, o Mussunzinho, né, ele falou que iria fazer uma rotatividade de quartos, pessoas que não tinham banheiro ia para lugares que tinham banheiro, pessoas que estavam dormindo em lugares mais ruinzinhos, digamos assim, iria para os quartos e afins, que ia ter uma rotatividade, tá? E aí, gente, eles acabaram não fazendo essa rotatividade, porque chegou quando colocar Brenda e Matheus em algum lugar, eles mantiveram na sala, que não estavam esperando mesmo, que não iam sair dali, mas quando ele começou o discurso falando que ia fazer essa rotatividade, fica realmente contraditório com o que ele disse, né? E aí, inclusive, na hora da conversa hoje, o Matheus jogou isso, falou que eles, mais uma vez, eles foram contraditórios. E aí também, quando ele começa ali o discurso sobre as camas, eles colocaram eles como indiferente, e aí eles foram se desculpar também por essa indiferença. E depois de toda essa ocasião aí, ontem foram brindar no quarto, foram chamar o casal Brenda e Matheus, falando assim que não queria que eles se sentissem excluídos, que eles estavam ali como pessoas. É um jogo, né, Fih? É um jogo, né? A Brenda faz tudo de caso pensado, porque assim, eu no lugar de Brenda e Matheus, se me chamasse pra ir no quarto Power depois de todos esses acontecidos, eu de fato não iria. Não sei se a Adriana foi, não vi esse momento, mas eu não iria porque eu não ia me sentir bem. Enfim. Tá, e aí, gente, ele fez o discurso lá e tal, e aí ele separou os quartos, falou do Bressan e da Adriana, falou que não gostou do discurso, mais uma vez, da forma que ele colocou, o que ele falou lá embaixo enquanto estava na DR e tal. E aí o Bressan rebateu, dizendo que não queria ofender ninguém, que não era bem assim que ele tinha dito, que ele não queria ter generalizado, mas ele falou assim que eles se sentem excluídos, que eles estavam na barraca, ficam mais excluídos ainda, né? Agora não tem a barraca, ninguém vai saber o que é estar na barraca. E aí, com isso, o Mussuzinho acabou colocando eles no sofá. Isso que ele falou que ia tirar as pessoas de um lugar menos ruim para pôr num lugarzinho melhor. E aí eles tiraram da barraca para ir pra sala, fizeram a mesma coisa com o Brenda e mantiveram a Brenda ali, né? Então, assim, ficou bem contraditório mesmo, tá? E aí o mais engraçado é que na conversa, hoje, a Carol falou assim que, por causa da confusão, a gente pensou em colocar vocês no perrengue, por mais que pelo nome não parece agradável, mas pelo menos vocês iam ter a privacidade, mas pelo tudo que aconteceu, aí a gente acabou colocando o Diney e mantivemos você na sala. Eu acho assim, quando ela vem com esse discurso hoje que a gente manteve vocês na sala e colocamos o Diney no perrengue, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele já tinha um pensamento de ter o Bressan ali na sala, tinha um outro espaço. Então, assim, eles poderiam ter mantido o Diney na sala e ter colocado eles no perrengue. Uma coisa não afetava a outra. Eu acho que na hora que eles foram colocados como contraditórios ali, e o Matheus apontou isso, eles meio que recalcularam a rota. E na hora da discussão você não presta atenção. Mas esse negócio de que, queria ter feito isso, mas daí as coisas mudaram, não dá. Porque, assim, se você já queria pôr o Diney, né, ali na sala e já queria pôr a Brenda no perrengue e exatamente essas duas pessoas estão no lugares opostos, era só fazer a troca. Então não faz sentido o que a Carol fez, mas tudo bem, né? Vamos deixar passar pra lá, tá? Bom, a Adriana tomou a palavra ali na hora da discussão, ela falou assim que ela se sente excluída, que ela disse assim que chega ali, dá bom dia, boa tarde, boa noite e as pessoas não respondem, que tudo bem isso acontecer. Aqui fora acontece muito com ela, porém ela vai para casa, se recupera e tá tudo bem, mas lá dentro está todo mundo trancado, então assim, é difícil você conseguir se reconstruir nessa situação. E ela disse assim que ela consegue ver um grupo muito vivendo em harmonia, e que ela não está dentro dessa harmonia, que se realmente existe esse grupo, ela quer participar também, e ela quer entender só por que com eles isso não existe. Então, assim, só quem está na pele sabe o que é ser excluído. Então, não são eles que vão apontar e dizer que não estão sendo excluídos ou se eles estão sendo excluídos, tá? Bom, para quebrar o argumento de Adriana, né, teve um momento aí que a Anne, o Pelanza e também toda a casa, né, depois de todo esse discurso aí, eles falaram assim que eles estão se colocando nesse lugar de vítima, que eles não podem deixar levar esse lugar de vítima, tá? E que na primeira semana, quando eles estavam no casal Power, né, no quarto Power, eles ficaram o tempo todo trancados. E depois, a partir daí, agora eles estão se colocando como sozinho, e aí eles ficaram o tempo todo na barraca. Então, assim, tá meio contraditório o discurso da Adriana, né? Mas aquela coisa, a gente não consegue ver tudo porque a gente só tem apenas uma câmera e quem controla não é a gente, certo? Bom, e depois de tudo isso aí, teve uma discussão também de Adriana com Anne. Na hora ali começou uma briga que a gente não entendeu, a gente vai entender hoje na edição aí. E aí começou ela a falar, todo mundo tava excluindo a gente, mas agora todo mundo quer fazer não sei o quê, agora que a gente voltou da DR e não sei o quê. E aí teve um momento que a Anne falou lá no fundo, e aí ela mandou pra Anne já, não tô falando com a senhora, e ela começou a falar alto com todo mundo ali, né?
E aí, logo em seguida, de novo, o Bressan falou que todo mundo humilharam eles, que eles estavam ali e todo mundo ignoravam. E aí, de um lado, o Cartoloco gritou que ninguém estava humilhando eles, que quem humilharam, né, assim como Pelanza, quem humilharam eles foram os dois, e não ao contrário, eles que fizeram isso com todo mundo, tá? E aí, mais uma vez, a Anne tenta falar alguma coisa, e aí a Adriana olha para ela e fala: Você para mim não existe, fala com a minha mão. E a Anne continua dizendo assim que ela só não existe para a Adriana porque a Adriana é uma lady, fala baixo, porém está olhando todo mundo. Porque a Adriana, além de ficar ali de cantinho, fica observando tudo que está rolando. E que a energia de Adriane é uma energia negativa, tá? Ela disse assim que o problema da Adriana é a inveja no coração dela, tá? Bom, essa discussão aí, logo depois que rolou essa mudança de quarto, foi antes, não tem no YouTube, tem alguns trechos só na internet, porque a câmera não pegou. Vamos ver se a edição hoje mostra, tá? Bom, depois dessa discussão aí toda aí que teve também a separação dos quartos, né? Como eu disse aí que a Carol apontou o Diney, falando que tinha que aparecer mais. Diz o Diney que agora é tudo estratégico. Ele participou de 2 reality shows que agora nesse ele está fazendo diferente, tá? Então assim, talvez ele de ficar de canto e querer ser atacado era uma estratégia dele. E no fim ele confirmou que era a estratégia dele. Bom, vamos falar então aí de Brenda, né, com Carol, Mussunzinho e Matheus, porque assim, foi uma conversa muito longa, mas eu vou tentar ser muito breve e objetivo pra gente não se enrolar. Que é o que a Carol diz, né? Bom, quem chamou pra conversar foi a Carol, porque ela disse assim que precisava dar uma explicação pra eles sobre ser indiferentes na hora da divisão dos quartos, né? Foi o que eu citei no início do vídeo. E aí ela foi explicar o porquê aquilo aconteceu, e aí foi onde o Matheus falou que foi muito contraditório pelo discurso do Mussunzinho falar que ia rolar essa rotatividade de quarto, né? Que foi o que eu disse pra vocês. E, enfim, ela falou que queria pôr o Diney na sala, depois mandou o Diney no perrengue, falou que queria ter mandado o Brenda e Matheus pro perrengue e Diney na sala. E essa troca era uma troca muito óbvia, que dava para ser feita sem afetar ninguém. E aí ela acabou recalculando rota ali naquele momento. E esse discurso não colou. Desculpa, Carol. Se você tivesse certo, eu ia falar que realmente, mas você não tá. Eu acho que naquele momento, quando o Matheus falou que vocês foram contraditórios, você meio que recalculou rota ali, tá? E aí, gente, eles chamaram eles pra brindar lá no quarto, depois de toda essa questão aí. E aí a Brenda e o Matheus não foram, né? Então o Matheus acabou ali no início da conversa já falando que achou muito da hipocrisia deles fazer isso, que eles não deveriam ter, eles não iriam, né? Fez toda aquela situação e depois chamar como se nada tivesse acontecido. Diz a Carol que é ser humanos, não queria que colocasse eles como excluídos, né? Porque apesar de todas as diferenças, eles sabem fazer as coisas. Diz eles, né? Bom, e aí, gente, eles conversa vai, conversa vem, a câmera corta, depois volta, a câmera corta, depois volta. Eles falaram a respeito do quebra-pau, também falaram da conversa que a Brenda teve com a Carol e tal, e meio que esclareceram alguns pontos que ficaram em aberto na questão que rolou toda a treta, elas não conversaram mais, tá? No primeiro ponto, a questão era que o seguinte, que quando rolou a discussão no Quebra Power, a Brenda falou sobre a Carol cavar a própria cova e ela não conseguiu terminar, porque a Brenda disse que a Carol começou a peitar ela e aí ela acabou ali né, reagindo e ela não conseguiu falar o que ela queria falar, então ficou uma coisa mal interpretada, que ela vem repetindo, né, que as pessoas calaram ela, né? Bom, primeiro que a Carol disse assim que não foi ela que calou, que foram as outras pessoas que não aguentavam mais aquilo, que ela só reagiu às coisas que a Brenda tava fazendo, que a Brenda bateu na mesa, que a Brenda tava gritando com todo mundo e não sei o quê. E aí a Brenda falou, opa, calma que a coisa não é bem assim, porque primeiro o Mussunzinho falou, a gente ficou calado, escutamos tudo que vocês tinham pra falar, e aí vocês trouxeram a questão do Radibala, pegaram só o começo da frase, não o contexto inteiro, e aí eu fui explicar a situação do que eu disse sobre o Radibala, e aí o Radibala começou a gritar de um lado, começou toda aquela discussão, e aí quando eu fui voltar para falar a resposta, né, debater o que a gente ia conversar ali, eu falei sobre o Mussunzinho começou a me cortar, falou que não era sobre isso, que a conversa não era sobre o Radibala, que era sobre a situação, e aí eu queria falar e ele ficava me interrompendo, e aí quando eu fui se referir para você, eu só terminei de falar a cova, e aí você já começou a me peitar, e mais uma vez eu não consegui terminar o que eu queria dizer. Então assim, ela falou que o quê? O Mussunzinho, mais uma vez, ali ficava cortando ela e não deixava ela falar, que é o que o Arthur fazia, que inclusive foi o que eu citei, ficava ali interrompendo. E aí também, nesse momento que eles estavam conversando, eles falaram os dois, né? Tanto a Carol quanto o Mussunzinho, mas aqui o assunto não é Radibala, aqui é o assunto da gente, eu não quero falar sobre ele. O que vocês tiverem para resolver com eles, é com ele, não com a gente.
Mas eu acho muito engraçado que quando eles usaram de justificativa no quebra-power e falar sobre o Radbala, tava tudo bem, tá tudo certo, porque daí você consegue usar como argumento. Mas aí quando o outro vai falar, não, mas a gente não tá falando sobre ele, por que que você está falando sobre ele? Mas aí que entra a Brenda, né, que ela se posicionou super bem. Ela falou, não, mas vocês trouxeram um pedaço do contexto, a frente só do que eu disse, o contexto vocês deixaram todo pra trás, e vocês trouxeram ele na conversa. Então, assim, eu preciso justificar, porque não adianta vocês trazer alguém pra conversa e não poder falar sobre a pessoa, né? E aí você vê que a Carol e o Mussunzinho ficam recalculando rota. E aí o engraçado é que a Carol, depois de toda essa conversa, ela fala que era a Brenda e o Matheus que ficavam recalculando rota. Contraditório, né? A gente consegue ver muito a Mari no ano passado, junto com o Matheus, né? Que eles falavam do casal Fênix e fazia ao contrário. Enfim, e aí ela acabou não gostando dela, explicou o porquê dessa cova. A cova era o seguinte, o que ela queria ter dito? Ela falou assim que a Carol julgou o Matheus antes de conhecer, falou até que lá na coletiva de imprensa que acabou olhando no Instagram, falou assim que o Matheus tinha uma cara de ser do quê? Uma cara de, sei lá, maldoso, alguma coisa do tipo, e que a Brenda seria uma boa moça, mas no fim foi totalmente ao contrário. E aí foi aonde que ela queria entrar. Então, assim, você falou sobre eu pré-julgar o Radbala, sendo que eu falei que eu não pré-julguei, eu tinha algumas coisas sobre ele aqui fora que só confirmou, sendo que você fez a mesma coisa com o Matheus. Então, assim, você se contradiz mais uma vez, e aí é onde você cavou sua própria cova, que é uma expressão que ela usa, que eu já vi ela falar a própria cova várias vezes, né? E ela falou que era isso que ela queria ter explicado na hora, e ela, mais uma vez, foi calada, e a Brenda acabou peitando ela, certo? Bom, e ela disse assim também que quando ela foi conversar com a Carol lá no quarto, que a Carol, de novo, foi, assim, muito agressiva com ela disse assim que ela só foi falar a respeito dos olhares que ela sentia a respeito de Carol, então ela se sentia julgada pelos olhares. E aí foi onde a Carol respondeu que disse que não tem esse olhar de julgamento, tá? E aí a Brenda falou, não, mas eu sentia que eu chegava nos lugares e você saía. E aí você ficava me olhando pelos cantos e você mesmo me falou que ficava me observando pelos cantinhos. Então você não sou pessoa de ficar observando pelos cantinhos, foi alguma coisa do tipo. E aí foi quando ela falou, não, eu fiquei observando você por situações com outras pessoas. Então eu estava vendo como você era com situações específicas com pessoas diferentes. E aí a Brenda, nesse exato momento, falou: bom, aí ó, mais uma vez você está se contradizendo, porque você falou que não tem um olhar que julga as pessoas, só que você falou que julgou eu em outras situações com pessoas. Então você está se contradizendo? Dela, não, eu julgo, todo mundo julga, não é errado julgar. Mas se contradisse mais uma vez. Bom, e aí, gente, a conversa foi ali se alongando e tal. E aí onde ela falou sobre o Radbala, de novo, ficaram naquele loop infinito. E aí teve um momento no qual a Brenda queria explicar a situação. E aí o moçunzinho começou a falar, falou assim que o que ele achava da Brenda, que quando eles sentaram lá na mesinha lá, eles achavam que a Brenda era uma incógnita, que a menina, a Carol, já tinha falado que tinha maldade na Brenda, só que ele não enxergava. E aí ele disse assim que quando ela usou o Radbala, outras pessoas, ele disse assim que a maldade da Brenda é colocar o dedo na ferida e ficar ali espetando. E quando ele viu isso, trazendo da forma que ela conduziu o Diney e também o Radbala, com tanta desrespeito, foi a palavra que ele usou, ele disse assim que ele teve um pensamento sobre ela, ele conseguiu definir ela nesse sentido, uma pessoa desrespeitosa. E ela falou, bom, se você acha isso de mim, eu também acho você desrespeitoso, porque acontece que eu já vi você estufar teu peitinho várias vezes e ficar encarando as pessoas pelo espelho. Então, assim, se for por desrespeitoso, você também foi em vários momentos. Sem contar as vezes que você ficou me interrompendo. Bom, nesse momento aí, ele começou de novo a reforçar e não sei o quê, e a Carol, e daí a Brenda nesse momento falou assim, bom, nesse exato momento você está fazendo igual, mas em nenhum momento eles falaram, tipo, machista, machismo, ou você estava fazendo da mesma forma que você fez lá comigo, porque essa atitude é machista. E, inclusive, a Carol falou depois que elas não usaram a palavra, mas elas deram a entender. Inclusive, a Carol foi uma das pessoas que deu a entender e também não usou a palavra, na onde que ela falou. Aí, depois dessa discussão, a Carol falou o seguinte, bom, eu vou falar o que eu achei que o Matheus fez, né? Que depois de toda aquela discussão, eu senti que ele foi falar com o Mussunzinho na maldade. Por quê? Porque ele falou com o Mussunzinho que achou muito injusto o lugar que colocaram o Mussunzinho. Aquele famoso lugar, né, gente? Falou assim que colocaram o Mussunzinho lá na fazenda. Primeiro ele disse que apoiava o Mussunzinho, adorava ele e tal. E depois disse assim que não ficou claro as coisas. Então ficou uma coisa muito estranha, muito contraditória. E aí o Mussuzinho falou assim, bom, independente independente de ter acontecido ou não, mas foi algo que não aconteceu, foi ele dizendo, né? Eu não fui machista com você, mas ele não usou a palavra, mas é isso que ele queria dizer. E aí a Brenda falou, não,
ele não tá dizendo que não ficou clara a situação sobre aquele ocorrido. Ele está falando assim que não ficou claro a forma que você se dirigiu a mim no momento da discussão, que você me colocou como maluca. Se você me colocou como maluca, aquela atitude foi machista, machismo, né? Colocar a mulher como maluca na situação. E aí a Carol falou, não, tá totalmente errado, porque ele falou assim, não ficar dando palco para maluco. Ele não se direcionou em maluca e não foi sobre você. Ele falou sobre o contexto do quebra-power. Ela falou, então, sobre ser claro, foi justamente isso. Não ficou claro. Você saiu de uma forma na fazenda, só que não ficou clara a situação que ficou entre você e a Brenda. Então, assim, o que de fato rolou? Vocês estão falando que não rolou, mas a Brenda e eu vimos outra coisa. Então, assim, essa discussão ficou mais ou menos em volta disso, sem eles usarem a palavra machista, tá? E a Carol também falou e não falou nada, tá? Bom, e aí, gente, ficou nesse looping eterno, gigantesco, e aí eles ficaram, não, porque foi, porque não foi. E aí, nesse momento que foi onde a Brenda, ó, mas você tá fazendo isso agora, e ele ficou tipo, meu Deus, como assim, você tá me colocando nesse lugar? E a Carol, não, não tá sendo bem assim, não é desse jeito que está acontecendo, porque está agindo na maldade, não sei o quê. E o Matheus, o tempo todo, algumas vezes ele pediu ali um espaço pra falar e tal, explicar os momentos dele, mas eu vi que ele ficou muito mais de canto pra as coisas conduzir, a Brenda conduzir ali a história. E querendo ou não, gente, o Mussunzinho se exalta muito, ele é de se exaltar, mas, querendo ou não, cada um tem a sua interpretação. E aí a Carol falou assim que se não cabe a ela, então ela não vai se preocupar, uma coisa do tipo. Olha, uma confusão difícil, mas o que eu fico assim, pensando que depois de tudo isso aí, ela foi pro quarto com a Anne, as meninas, falou assim que quem distorcia os fatos era a Brenda, que não foi bem assim que a Brenda falava, que ela não usava a palavra machista e nem machismo, mas também a Carol não usou, só falou, ah, é da forma que ele saiu na fazenda. Porque foi isso, não sei o quê. Então, tipo assim, ela não falava também, mas ela jogou a culpa nas costas da Brenda, que a Brenda não falou. Não, porque se for pra falar, eu gosto das coisas claras, que as coisas têm que ser faladas com clareza. E eles não usavam a palavra, mas ela também não usou. Porque ela não falou assim, não, por que você não colocou meu marido como machista? Eu quero saber aonde, por que você é isso. Não, porque você falou que era machismo, não sei o que, eu quero saber isso, isso e aquilo. Então, assim, ela não querendo manchar não, né? Não sei se seria a palavra manchar. Ela não queria reafirmar o que estava acontecendo, então ela também não quis falar, essa que é a verdade. Então, assim, ficou um subentendido, mas a gente que tá aqui do lado de fora que a gente tem que avaliar isso. Mas comenta aí, gente, de que lado vocês estão? Não sei. Complicado. Mas no contexto geral, eu acho que a Carol fugiu, né? Ela distorceu todos os fatos. Ela peitou a Brenda, falou que não foi bem assim. Ela disse assim que queria ver se a Brenda ia ter coragem de peitar ela, que quem foi pra cima não sei o quê. Porque ela só foi pra cima porque a Brenda começou, sendo que a Brenda tava discutindo com o Radibala. E aí ela foi falar com a Carol que já tava nervosa e foi pra cima dela. E, né, que tava com os ânimos exaltados. Então, assim, totalmente contraditório, né? Bom, por isso que eu falei que eu enxergo muito o Arthur assim, tanto nenhuma, sobre argumentos de pautar bem as coisas, e a outra fala, não, não é bem isso que eu falei, não, porque você está distorcendo, você está me colocando num lugar que não é, é porque não sei o que, e ainda coloca a pessoa como louca, né? Incrível. Eu acho maravilhoso, né? Porque vamos ver até onde isso vai. Bom, gente, comenta aí embaixo, se inscreva no canal, deixa like, vamos ver a festinha que vai começar daqui a pouco. Se tiver alguma coisa sobre a festa, a gente faz um vídeo amanhã. Ou senão a gente faz um vídeo mais à noite, comentando as coisas durante o dia. Vamos ver, porque amanhã é dia de prova, né? Nós vamos passar o dia inteiro na prova. Não sei. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, mas comenta aí embaixo. Se eu esquecer alguma coisa, a gente fala no próximo vídeo, fechou? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!